Todo-Poderoso. A gente é quebrantado na presença de Jesus. A gente começa a se render na presença de Jesus. A gente começa a ser vulnerável na presença de Jesus. E todas as vezes que isso acontece, algo sobrenatural acontece em seguida. Eu lembro de um vídeo que eu vi um tempo atrás, de um campo de trigo, e aquela pessoa que plantava esse trigo estava falando que para eles é muito fácil de distinguir o trigo do joio. Aos olhos naturais, para a gente é quase impossível. Eles parecem a mesma coisa, mas para quem trabalha com isso todos os dias, para eles é muito fácil. E aí o repórter perguntou para ele: como é que vocês conseguem distinguir o trigo do joio? Ele falou: é só você esperar o vento passar. Quando o vento bate, o joio ele nunca se dobra, mas o trigo se dobra com facilidade. Por que temos desafios no nosso tempo de oração? Porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade de se expor, de se lançar, de se quebrantar, de se derramar. Mas a verdade é que todo milagre sobrenatural acontece a partir do momento em que você se entrega, se derrama. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Então eu quero falar com você nessa noite sobre um poder que libera o sobrenatural. Eu quero falar nessa noite sobre um princípio que foi, vamos junto, lindão, vamos fluir, que foi negligenciado, que foi esquecido, que muitas vezes foi terceirizado, talvez até subjugado, não foi valorizado. Quantas vezes a gente acreditou que o ministério de oração, o ministério das irmãs do coque, ou a necessidade e a importância da oração é algo que a gente terceiriza para nossa esposa ou para nossa mãe? Quantas vezes a gente se move numa nova estação sem ter tempo com Deus, esperando que alguém ore por nós? Quantas vezes eu recebo mensagens de pessoas pedindo que eu ore por motivos que nem eles mesmos estão orando? Pastor, ora por fulano, ora por esse caso. Mas é muito provável que algumas dessas mensagens sejam só alguém terceirizando a importância de algo que nem elas mesmas estão suprindo. Mas a Bíblia fala a respeito de homens de Deus que tinham tempo com Deus, e porque tinham tempo com Deus, viveram coisas que homens naturais não viveram. A Bíblia diz que José ouviu dos céus o que ninguém tinha ouvido, por isso ele governou no seu período, no seu tempo. A Bíblia diz que havia uma seca eminente e os magos não conseguiram decifrar o sonho que o faraó havia tido. A Bíblia diz que os sábios e toda a corte não conseguiu decifrar o sonho que Faraó havia tido. Mas quando um jovem que ouviu os céus ouviu o sonho de Faraó, para ele foi muito fácil discernir o que ele estava sonhando, porque quem ouve os céus governa na terra. A Bíblia fala que Davi era um homem de Deus que estava cuidando do rebanho do seu pai. Não decidiram chamá-lo no dia em que um novo rei seria ungido, mas Deus mandou chamá-lo porque era ele quem Deus queria ungir. E a Bíblia diz que Davi era aquele que tocava a harpa para Saul. Davi era aquele que acalmava o espírito do rei quando ele estava conturbado, porque só dá para você derramar sobre alguém aquilo que você carrega. Davi carregava um pedaço do céu, e quando a boca dele se abria, o céu se manifestava onde ele estava. E não é à toa que Davi é removido de um lugar improvável e colocado no trono mais alto que um homem poderia se assentar, no trono de Israel, porque quem tem tempo com Deus governa na terra. Quem ouve os céus vive o que homens naturais não vivem. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Será que tem alguém aqui queimando por Jesus? Agora, quem não ouve os céus anda em círculos, gasta tempo com coisas que não liberam o nosso destino ou que não apontam para o nosso futuro. Quem não ouve os céus demora décadas para viver algo que com Deus poderia viver em anos. Quem não ouve os céus está sempre dependente da palavra profética de alguém que ouve. Quem não ouve os céus está sempre consultando profetas como se fossem videntes, ou está sempre em busca de uma migalha de alguém sendo liberada durante 40 minutos de uma pregação no domingo, porque não tem tempo secreto durante a semana. Quem não ouve os céus se torna consumidor e não filho, se torna cliente e não parte da igreja. Quem não ouve os céus, irmão, assiste milagres, mas não consegue liberar nenhum. Quem não ouve os céus até crê que Deus faz algo, mas não crê que Deus vai fazer na sua própria vida. Quem não ouve os céus tem medo do futuro, tem medo do inferno, tem medo dos demônios, tem medo da inveja, tem medo dos levantes. Mas quem ouve os céus pode declarar com autoridade: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. A Bíblia diz que os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão.
Você vê a diferença de quem tem tempo com os céus e de quem não tem tempo com os céus, de acordo com a forma como eles reagem ao dia mau. Quem não tem tempo com Deus é inconstante quando os dias são maus. Quem tem tempo com Deus, ele é inabalável, independente da circunstância. A Bíblia diz que Davi, ele está orando, jejuando para que Deus salve o seu filho, mas quando a notícia de que o seu filho havia morrido chega para o rei, ele troca as vestes, lava o rosto e recomeça. A gente vê inúmeros heróis da fé que sofreram perdas. Eles vivenciaram luto, mas eles não pararam no seu tempo de luto. Eles recomeçaram, porque eles sabiam que o Deus que fez no passado iria fazer de novo. A gente olha para a história de Jó. Perdeu seus filhos, perdeu seus recursos, perdeu tudo que tinha, mas ele sabia que o Deus que havia dado no princípio iria restituir, e iria restituir muitas vezes mais do que tudo que foi removido. Irmão, quem tem tempo com Deus não depende da opinião de ninguém, porque carrega uma palavra que foi liberada por Deus desde a eternidade passada. Quem caminha com Deus não está refém das circunstâncias e não tem uma fé emocional. Fé não é o que se sente, fé é o que se sabe. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que porque Ele vive eu posso crer no amanhã, eu sei que o meu amanhã vai ser melhor que hoje, eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sei que o Senhor é o meu bom pastor e de nada eu terei falta, eu sei que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, eu sei que Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Por isso, independente do que me cerca, eu sei que a palavra que Deus liberou sobre mim vai acontecer. Se alguém crê nisso, diga amém. Tiago 4:8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Todo tempo a Bíblia está dizendo: dá um primeiro passo que os céus vão corresponder ao seu passo. Aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Clama a mim, responder-te-ei. Se aproxime de mim e eu me aproximarei de você. Quem sabe, irmão, o que a gente chama de silêncio de Deus, na verdade seja só a resposta para uma passividade nossa. Somos passivos até quando precisamos de um milagre. A Bíblia diz que um cego clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão cercava ele, comprimia ele, tentava calar a voz dele. Mas a Bíblia diz que quanto mais tentavam calar ele, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe, algumas circunstâncias vão tentar calar você, algumas vozes vão tentar parar você, algumas tribulações e tempestades vão tentar desanimar você, alguns desertos vão tentar paralisar você. Mas quanto maior é a investida do inferno contra você, mais forte tem que ser o seu clamor para aquele que pode mudar a tua história. As circunstâncias vão tentar sufocar a tua voz. O que eu faço, pastor? Grite mais alto, clame uma vez mais, persiga o teu milagre, provoque a próxima estação, porque há poder em toda palavra liberada por aquele que carrega a própria vida de Deus dentro de si. Há poder na concordância da oração, há poder na oração dos justos, há poder na unidade da igreja, há poder no nome de Jesus. E a palavra de Deus nos diz que a partir do nome de Jesus, o que ligarmos na terra será ligado nos céus, e o que desligarmos na terra será desligado nos céus. Então nessa noite, até o final dessa palavra, a gente vai fazer algo prático. Você vai se colocar de pé daqui a pouco, fechar os seus olhos e abrir a sua boca. E daqui a algumas semanas você vai testemunhar que coisas que você profetizou e clamou hoje, Deus respondeu em dias. Levante suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém aqui. Pai, eu declaro um exército se levantando de intercessores, de homens e mulheres de oração, de homens que carregam o sobrenatural, de homens que carregam o sopro do céu. A gente vai falar de palavras de vida e não de morte. Falaremos de bênçãos e não de maldição. Falaremos de futuro e não de passado. Falaremos de promessas e não de propostas. Falaremos de coisas dos céus e não de levantes do inferno. Falaremos de coisas que acrescentam e não de coisas que nos roubam. Falaremos de coisas que nos animam e não de coisas que nos abatem. Falaremos da promessa que Deus tem para a nossa vida e não da promessa que Deus tem para a casa do lado. Falaremos daquilo que Deus está nos pedindo para fazer e não teremos tempo para falar daquilo que Deus está fazendo com alguém ao nosso redor. Falaremos daquilo que Deus nos comunicou no secreto até que se cumpra, e quando se cumprir, Deus vai nos falar coisas novas. Nos moveremos debaixo de uma palavra, assim como o povo se movia debaixo da nuvem. Não vamos para nenhum lugar que a palavra não nos direcione. Não faremos nada que a palavra não nos peça para fazer. Se
Deus não disser, não iremos, mas se Ele falar, nós avançaremos com ousadia. Quando Ele nos pedir, nós daremos. Quando Ele falar avance, avançaremos. Quando Ele falar corra, correremos. Quando Ele falar creia, nós creremos. Mas se os céus estiverem em silêncio, perseguiremos um novo som do céu até que Ele venha. Nós cremos, os céus não estão paralisados, porque Deus não é como deuses feitos por mãos humanas, que tendo olhos não veem, que tendo bocas não falam, que tendo mãos não tocam. Não, Deus é um Deus de verdade, que gera milagres de verdade. E nós somos o seu povo, que se chama pelo seu nome, e nós nos humilhamos, e nós nos arrependemos, e nós clamamos. E a tua palavra diz que se fizermos isso, o Senhor ouvirá dos céus e nos dará respostas. O Senhor mudará nossa sorte, sarará nossa terra. Pai, eu declaro em nome de Jesus, uma igreja forte na oração, uma igreja que se move no secreto, uma igreja que carrega a autoridade dos céus. E quando a gente abre a nossa boca, algo sobrenatural não vai acontecer. Algo sobrenatural já aconteceu. Se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Jesus. Como se for para Jesus, você pode fazer melhor. Aleluia. Aleluia. Alguém feliz com Jesus ainda, diga amém. Sabe, Jesus orou no seu batismo, Lucas 3:21. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Uma das maiores incoerências da nossa geração é que desejamos céus abertos, mas permanecemos com a nossa boca fechada. A Bíblia diz que enquanto Jesus ora, os céus se abrem. A Bíblia diz que enquanto Jesus ora, algo acontece. Irmão, Jesus está no seu batismo e Ele não deixa de orar. A Bíblia diz que depois que Ele é batizado, o Espírito é derramado sobre Ele. O Espírito então leva Jesus 40 dias para o deserto para orar. Não tem nenhuma estação que Jesus entre que não seja marcada por oração antes e no final dela. A Bíblia diz que Jesus orou nos desertos, Lucas 5,16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. A Bíblia diz que Jesus orou a noite inteira antes de escolher os discípulos. E a minha pergunta é: como queremos tomar decisões importantes sem consultar a Deus, se o próprio Jesus não abrir a mão desse recurso? Irmão, Jesus, o Verbo encarnado, o próprio Filho de Deus, parte da Trindade, estava desde o princípio. João diz que no princípio Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem Ele nada do que foi feito se fez. O autor e consumador da nossa fé, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, está orando incessantemente antes de escolher os seus discípulos, porque Ele não fazia nada que Ele não tinha visto o Pai fazer, e Ele não falava nada que antes Ele não tivesse ouvido o Pai falar. Mas quantas vezes a gente assina contratos ou entra em sociedades, a gente toma decisões ou acessa portas sem que Deus tenha nos dado respostas? A pergunta que a gente precisa fazer nessa noite é: se o próprio Jesus não se movia sem antes ter uma palavra de Deus, como a gente ousa se mover sem que Ele fale? Olha o que a Bíblia diz, Lucas 6,12. Em um daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. A Bíblia diz que Jesus orou antes da multiplicação dos pães e peixes. Isso é uma coisa extraordinária, porque a gente vê várias vezes Jesus orando e agradecendo antes do milagre acontecer. Dinâmica da fé fala a respeito de celebrarmos antes do milagre acontecer, porque celebrar depois que aconteceu é óbvio, mas celebrar antes de acontecer é fé. Uma mulher estéril que celebra o filho antes de saber que está grávida, uma família quebrada financeiramente que celebra o novo de Deus antes de um novo contrato chegar, um casal que se divorciou, mas já celebra a boda de casamento mesmo que o marido ainda não tenha voltado para casa, pais que celebram a restauração de um filho viciado mesmo que ele ainda não tenha aberto mão de um vício. Irmão, isso é fé. A fé é trazermos à existência coisas que não existem, é tratar coisas que não são como se já fossem.
A Bíblia diz que Jesus, antes de multiplicar o pão, já agradece pela multiplicação. João 6,11 diz assim: então Jesus tomou os pães e deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, e tantos quanto queriam comeram, e o mesmo ele fez com os peixes. Mas a Bíblia também diz que Jesus orou depois da multiplicação. Mateus 14:23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, e ao anoitecer estava ali sozinho. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Irmão, olha para mim, pega isso aqui. Todo tempo de secreto gera recompensa pública. Jesus ora quando ninguém vê. O que ele faz no dia seguinte, todos veem. Jesus ora no deserto enquanto ninguém vê. Quando ele começa a operar em milagres, todo mundo vê. Jesus ora antes dos pães serem multiplicados. Depois que os pães são multiplicados, ele se separa para orar também. Jesus ora antes de ser batizado, enquanto é batizado, e depois de ser batizado também. Jesus ora antes de escolher os discípulos, e quando ele está quase entregando o seu espírito nos seus minutos finais de vida também. O que vemos na vida de Jesus, muitas vezes, é uma vida de poder sobrenatural, mas o que não percebemos na vida de Jesus é que esse poder sobrenatural não é causa, é consequência. Uma vida de oração gera poder sobrenatural que opera milagres. A igreja anseia por viver milagres, sinais e maravilhas, mas para isso precisamos ter uma vida firmada em oração. Paulo diz que a oração no Espírito, ela é infrutífera para a nossa mente, ou seja, ela não gera nenhum entendimento racional, mas ela edifica o nosso espírito. É como se o Espírito de Deus testificasse ao nosso espírito a respeito das coisas de Deus. Em outro momento a Bíblia diz que essa oração são como gemidos inexprimíveis. Tem coisas que você nem sabe que precisa, mas o seu espírito sabe. Tem coisas que você nem sabe que estão preparadas para você, mas o Espírito de Deus sabe. E quanto mais você tem tempo com Deus, mais sensível você vai ficando a respeito das coisas de Deus. Sabe uma das características que a oração desenvolve na gente? Algo que a gente chama de impressão no Espírito. Você entra no lugar e você sabe, esse lugar não está legal. Você entra numa casa, você já sabe, o ambiente aqui não está legal. Você vai para uma reunião de negócios, você olha nos olhos de quem você teoricamente vai se tornar sócio, você sabe, cara, o olhar dele não está legal. Você entra num culto, você discerne, o ambiente não está legal. Por que você tem esse discernimento? Porque o seu espírito ouve do Espírito de Deus a respeito das coisas de Deus. É um desperdício, irmão, se tornar filho de Deus, mas não acessar os recursos do reino do seu Pai. Ele vai te dizer o que é para fazer, quando é para fazer. Ele vai te dar a palavra de sabedoria na hora certa. Ele vai te dar discernimento de motivações, de atmosferas, de ambiente. A Bíblia diz que o sábio a todos discerne, mas por ninguém é discernido. A Bíblia diz que o sábio discerne tempos e estações. Ele faz a coisa certa no tempo certo. Mas tudo isso é gerado num ambiente em que ninguém vê. Sabe, não são as nossas lives de oração, é a nossa oração no secreto. É quando ninguém ouve o teu choro, é quando ninguém ouve o teu clamor, é quando ninguém ouve a tua oração. É nesse momento que existe algo poderoso sendo gerado nos céus. A Bíblia diz que os céus recompensam o nosso tempo de secreto. Alguém está comigo? Diga amém. Jesus orou ensinando a oração do Pai Nosso, Lucas 11:1. A Bíblia diz assim: certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam assim, vamos ler junto? Pai, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Está em qual versão? Está na versão... Bota na versão NVI, por favor, meu lindo. Eu acho que está na versão Almeida, deve ter uns 60 anos. Eu estou brincando, mas é sério. Volta lá, por favor, lindão. Lucas 11:1, versículo 1. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar,
onde é que ele estava? Orando de novo. E tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Versículo 2. Então Jesus lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. E algumas versões diz: mas livra-nos do mal. Amém. A oração do Pai Nosso é uma oração que muitas vezes a gente ora junto antes de um jogo de futebol. A gente vê a seleção brasileira orando antes de uma partida importante, mas muitas vezes a gente ora de forma automática. A oração do Pai Nosso carrega os princípios mais poderosos do reino de Deus, porque fala a respeito de dependência e de reconhecimento da pessoa de Jesus e da autoridade que o Pai carrega. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, não nos deixa cair em tentação. A oração do Pai Nosso coloca a criação no seu devido lugar e coloca o Deus Criador no seu devido lugar também. Quando você ora segundo esses princípios, você reconhece que se não for o Senhor, você não pode nada. Se não for o Senhor, eu não tenho o que comer. Se não fosse o perdão de Deus, eu não tenho nem como perdoar. Se não fosse a vontade de Deus, eu não tenho como me mover. A oração do Pai Nosso é uma oração que foi ensinada por Jesus e carrega alguns princípios que são fundamentais no reino de Deus. A gente vê Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, mas a gente também vê Jesus orando na ceia. Mateus 26 diz assim: quando comiam, Jesus tomou pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu então para eles, dizendo: bebei dele todos vocês. Jesus, ele ora em todos os momentos, e inclusive ele ora na cruz e no Getsemane. Mateus 26:36 é um dos momentos mais pontuais dos evangelhos. Alguém está comigo aqui ainda? Diga amém. Versículo 36 diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Versículo 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 42, indo então uma segunda vez, Jesus orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, que seja feita a sua vontade. Versículo 44, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Uma oração de Jesus no Getsemane é um dos momentos mais angustiantes dos evangelhos, porque é um momento em que a gente vê Jesus tão vulnerável a ponto de transpirar sangue. Jesus está angustiado, ele sente uma angústia mortal. Jesus sabe que pela primeira vez ele vai ser desconectado da Trindade. Jesus sabe que vai deixar de ser justiça de Deus e vai se tornar pecado. Pela primeira vez, o Filho não vai ser mais um com o Pai e com o Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Mas no momento de angústia, o que Jesus faz não é correr ou fugir, o que Jesus faz é orar. Jesus ora antes da multiplicação. Jesus ora antes de se entregar como um pão partido por nós. Jesus ora antes de escolher os discípulos. Jesus ora pelos discípulos antes de enviá-los. Jesus ora antes de ser batizado. Jesus ora assim que foi batizado. Igreja de Jesus, olha para mim, guarda isso com todo carinho. Precisamos orar em tempo e fora de tempo, se quisermos viver a plenitude do que Deus nos prometeu. Você não vai sustentar as promessas da sua casa se não carregar vida de oração. Você não vai conseguir liberar o destino dos seus filhos se você não tiver encharcado da vida de Deus, porque tem poder quem ora. Muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder. A gente ouve isso há muito tempo na igreja, mas precisamos entender que isso é uma realidade. Quando vemos tantas manifestações acontecendo, tantas curas, tantos sinais, tantas maravilhas, Deus abrindo portas, um mover sobrenatural, precisamos entender que isso é uma resposta pública a pessoas que gastam tempo no secreto. Quanto mais profunda é a sua vida de oração, mais
mais extraordinário vão ser os seus testemunhos. E eu não sei qual é a tua expectativa para 2024, mas a minha oração é para que ainda esse ano a gente possa viver o maior romper da nossa história, a gente possa colher coisas que a gente não colheu, a gente possa viver milagres que a gente não viveu. Mas para isso, irmão, não tem expectativa que sustente um milagre sobrenatural se não for a partir de uma vida de oração. Você está comigo? Diga amém. Os voluntários estão comigo? Diga amém. Os pastores apaixonados estão comigo? Diga amém. Por que tanta resistência nesse culto? Porque esse entendimento muda a vida de uma igreja. Por que tanto silêncio nesse culto? Porque queremos o fruto de uma vida de oração de alguém, mas nem sempre queremos ouvir sobre a necessidade de orarmos mais. Essa pregação para a nossa geração corre o risco de se tornar até entediante. Muitos querem ouvir sobre avivamento, poucos querem entender como os avivamentos começam. A Bíblia fala que Elias orava e algo acontecia. A Bíblia fala que Josué, a Bíblia fala de homens de Deus, Moisés, Davi, José, Pedro, Paulo. Todos esses homens foram marcados por Deus no secreto. Lemos sobre as suas recompensas públicas. Não conseguimos ter ideia do quanto eles geraram em oração aquilo que viveram enquanto todos viam. Igreja, olha para mim, o que vamos viver como igreja, o que você vai viver como casa, não se compara com aquilo que você viveu até aqui. A Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que creem. Mas nesse mesmo texto diz: mas Deus já o revelou por meio do seu Espírito. Algumas pessoas me perguntam: pastor, você imaginava viver o que você está vivendo? Não, há 10 anos atrás não, mas há 2 anos sim. Eu vi aquilo que vivemos hoje quando isso era impossível. Se você me perguntar: André, você imagina que aquilo que a gente vai viver daqui a 10 anos como vai ser? Não, daqui a 10 anos não, mas os próximos 2 Deus já me revelou. A gente não vai andar no escuro tateando, tentando encontrar um caminho, não. Enquanto você caminha, mesmo que os seus olhos não veem, Deus está dizendo o que Ele preparou para aqueles que creem. E os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, não penetrou no teu coração, mas Ele já revelou por meio do Espírito. E esse é o testemunho dos filhos de Deus. A Bíblia diz que o testemunho dos filhos de Deus é que os filhos de Deus caminham pelo Espírito de Deus. Você não vai andar desenganado, você não vai ficar tentando. Irmão, um homem de Deus não tem tempo para ficar tentando. Você não vai tentar. Pastor, eu estou namorando com uma pessoa, eu vou tentar para ver se dá certo. Pastor, eu estou vendo um negócio, eu vou tentar para ver se funciona. Não, irmão, você não tem tempo para tentar. Você vai acessar o maravilhoso conselheiro e ele vai te dar um conselho de sabedoria, e você vai se mover com assertividade e algo sobrenatural vai acontecer. E você não vai depender de conselho de homens. Talvez alguns homens vão te dizer: não faça, mas se Deus disse, vai. Porque é melhor ter uma palavra de Deus do que um bom plano. É melhor ter uma direção de Deus do que bons conselhos. A Bíblia diz que existe sabedoria na multidão de conselhos, mas não há sabedoria nos conselhos da multidão. A multidão falaria para Noé: não construa. A multidão falaria para Davi: não enfrente esse gigante. A multidão falaria para Jesus: corra, os soldados estão vindo para te prender. A multidão falaria para Abraão: não sai da sua terra e da sua zona de conforto. A multidão falaria para Daniel: é só você se prostrar e não precisa enfrentar leões. A multidão teria dito para Sadraque, Mesaque e Abednego: o que custa você se render a um outro Deus, se Deus no fundo sabe que você o adora de verdade? A multidão teria talvez antecipado o ministério de Jesus. Maria tentou fazer isso. A multidão teria talvez abortado o projeto da redenção. Pedro tentou fazer isso. Pedro fala: Senhor, de maneira alguma a gente vai permitir que o Senhor seja entregue. Ele fala: aparta-te de mim, Satanás. Um homem que ouve os céus não se move por conselhos que fazem sentido, mas se move por promessas que foram feitas pela boca de Deus. Você está comigo? Diga amém. Eu quero falar sobre algumas dinâmicas de oração. A gente tem 5 minutos. Alguém consegue ouvir mais 5 minutos dessa mensagem? Diga amém. Somos 13.400 famílias online, mais de 13 nações conectadas. Você pode celebrar quem está com a gente online. Glória a Deus. Primeira dinâmica da oração é que existe uma relação entre oração e o tempo. Fala comigo: oração e o tempo. Eclesiastes 3 diz que há um tempo
e uma ocasião determinada para cada propósito debaixo do céu. O fato de Deus não responder a sua oração no tempo em que você espera que Ele responda não significa que Ele não tenha respondido. Talvez a sua resposta só não tenha chegado. A Bíblia diz que Daniel está orando, dias depois chega a sua resposta. Olha para mim e pega isso aqui. Então o anjo se apresenta para Daniel e fala: Daniel, desde o dia em que você orou, o Senhor enviou resposta, mas eu fui resistido pelo príncipe da Pérsia nas regiões celestiais. Ou seja, dias depois a resposta chega, mas desde o dia em que Daniel clamou, a resposta foi enviada. Vou falar isso de novo e alguém incendiado por Jesus desse lado esquerdo vai pegar essa chave. No mesmo dia em que Daniel ora, Deus responde, mas dias depois a resposta chega. É como uma mulher grávida, uma mulher estéril que não pode gerar, pode receber a vida no seu ventre da noite para o dia, mas o bebê não vai nascer no dia seguinte. Você precisa esperar o tempo da gestação. Sabe, o fato de você não tocar ainda em alguns milagres não significa que eles já não sejam realidade. Deus já enviou algumas respostas, Deus já respondeu algumas dúvidas e inquietações, Deus já está movendo algumas realidades, Deus já está abrindo algumas portas. Irmão, eu creio que enquanto a gente está aqui, Deus já está curando algumas enfermidades, Deus já está visitando alguns ventres. Vamos, eu quero profetizar sobre alguém. Enquanto estamos aqui, Deus já está removendo do coração de pessoas projetos que Ele não se alegra, ideias que não foi Ele quem deu, mas Deus também está confirmando no coração de pessoas lugares, sociedades, negócios, projetos que é o Senhor quem te deu. Ele está dizendo: filho, fui eu quem fiz, fui eu quem abri, fui eu quem te deu. Avance, creia, não tenha medo, não tenha medo, eu sou contigo, eu estou com você. Essa porta fui eu quem abri, essa sociedade fui eu quem propus, essa empresa fui eu quem te dei. Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre, mas a porta que Deus abre, irmão, ninguém fecha. E quem caminha com Deus sabe que é melhor uma porta fechada por Deus do que tentar forçar uma porta que Deus nunca abriu. É melhor você ter algo que Deus retirou de você do que tentar retirar de Deus algo que Deus disse que não é mais para esse tempo. Tem lugares que você amava estar, Deus mandou você sair, você não sabe por quê, mas você não ouvia conversas que Deus ouviu, você não viu coisas que Deus viu. Tem lugares que você amava estar, pessoas que você queria com você, mas o próprio Deus retirou. Por quê, pastor? Porque Ele sabe daquilo que você não sabe, Ele vê aquilo que você não vê. Talvez no seu tempo presente não faça sentido algumas renúncias, mas no seu tempo futuro elas vão fazer todo sentido. Tem estações, irmão, que Deus nos pede coisas que parece que agora tudo está desmoronando. Deus remove bases de segurança, Deus remove pessoas, conexões, alianças, mas a verdade é que quem caminha com Deus, mesmo em momentos que parece que tudo está desmoronando, na verdade no seu destino profético está tudo se encaixando. José foi vendido, mas a venda dos seus irmãos deixou ele mais perto do seu destino profético. Irmão, Davi foi esquecido, mas quando o profeta manda chamar, naquele dia a unção liberou seu destino profético. A gente vê muitos homens de Deus que por algum momento eles foram empurrados por uma tribulação ou tempestade, mas aquela tempestade foi o passaporte para o cumprimento de um destino profético. O que seria de José se não fosse a venda dos seus irmãos? O que seria Davi se não fosse a perseguição de Saul? O que seria Moisés se não fosse o genocídio de uma geração? Será que os braços da filha de Faraó teriam recebido Moisés se aquele menino não precisasse fugir da morte lançado num cesto? Será que José falaria para o copeiro e para o padeiro a respeito de revelação de sonhos se não estivesse no mesmo cativeiro em que eles estavam? Será que Daniel teria visto o que viu naquela cova enquanto leões jejuaram na presença dele, se ele não tivesse permanecido fiel e inabalável diante da perseguição? Será que eu e você estaríamos de pé se Jesus tivesse afastado o cálice e não tivesse obedecido à vontade do Pai? Será que a minha casa e a sua seriam salvas se o Filho de Deus preferisse fazer a vontade dele do que obedecer à vontade do Pai? Será que se Jesus não tivesse uma vida de oração, sendo 100% homem, apesar de ser 100% Deus, será que se ele não tivesse consultado ao Pai como consultou no Getsêmani, a nossa história não teria sido diferente? Glória a Deus por Judas.
e pela sua traição, liberou o destino profético de toda a humanidade. Glória a Deus pela venda dos irmãos de José e pela forma como eles passaram a resisti-lo, empurraram José para o seu governo. Glória a Deus pelo cesto que carregava Moisés no rio. A mulher que iria pegá-lo minutos depois liberaria sobre ele realeza. Glória a Deus pelas minhas tribulações e faltas, porque a doença de 2017 me deu autoridade para ministrar sobre enfermos. Glória a Deus pelos desafios que a gente passou quando não tinha direito o que comer, porque isso me deu liberdade para tirar famílias da rua e liberar sobre elas um destino profético. Glória a Deus pelas perseguições ministeriais e homens fortes que tentaram apagar o meu nome, porque eu permaneci fiel e o próprio Deus soprou o meu nome em lugares em que alguns desses homens não têm mais acesso, não podem entrar. Glória a Deus, irmão, pelas lutas e tribulações que, como Paulo diz, são leves e momentâneas, mas elas estão gerando em nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Glória a Deus pelos testes, porque são eles que nos promovem. Glória a Deus pelas faltas, porque são elas que fazem a gente reconhecer o que de fato importa. Quando todas as nossas bases são removidas, a gente se lembra que tudo que a gente precisa a gente já tem. Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele é poderoso para restituir o que foi roubado. Ele é poderoso para te dar o que tentaram tirar de você. Mas para isso você precisa, irmão, ouvir os céus. Talvez ao seu redor as palavras são palavras de desânimo, de cansaço, de morte, mas as palavras que Deus tem para você são palavras de vida e de eternidade. Talvez alguém perto de você vai dizer: 2024 é o ano mais desafiador da nossa empresa. Mas alguém que ouve os céus precisa se levantar e declarar: não, 2024 é o ano de aceleração sobrenatural. Nunca vimos o que veremos a partir de agora. Talvez alguém na tua família vai dizer: eu nunca vi um ano tão difícil, com tantos desafios. Alguém precisa se levantar nessa casa e dizer: não, 2024 é um ano da dupla honra de Deus. Os céus estão abertos e nada vai faltar. Vamos, alguém comigo? Não vai faltar unção, não vai faltar recurso, não vai faltar direção, não vai faltar alegria, não vai faltar saúde, porque alguém que ouviu os céus está comunicando à terra: é tempo de viver milagres, é tempo de se levantar, é tempo de fluir em dons, sinais e maravilhas. Igreja de Jesus, levanta e resplandece. Alguém comigo aqui? Aleluia, aleluia. Vamos, se for para Jesus, você pode fazer melhor. Aleluia. Você vai chegar na sua segunda-feira, e quando você ouvir algo que não coopera com o que Deus te falou, você precisa combater o que ouviu. Irmão, eu acho que a gente vai precisar fechar. Por quê? As contas não estão fechando. Deixa eu ver. Deus te deu uma palavra? Deu. Então faça sonhos maiores do que você tinha antes da crise, porque se foi Deus quem te deu essa empresa, é Ele quem vai fazer ela superar qualquer tribulação. Você está com desafios no casamento? Creia, o Deus que abençoou essa aliança é o Deus que vai manter essa aliança de pé. Você não vai pensar como seria se você se divorciasse. Você vai pensar: aonde faremos as bodas no próximo ano? Vamos, alguém comigo? Se alguma mulher aqui não consegue gerar, coloca a mão sobre o seu ventre. Você não vai ficar pensando como seria bom se eu tivesse um filho, não. Você vai pensar qual o nome que ele vai ter quando o Senhor me der. Irmão, a fé é uma dinâmica de antecipação. Tratar as coisas que não são como se já fossem. Alguém comigo aqui? Diga amém. Levante suas mãos, declare com autoridade. Diga: Pai, eu creio que há poder no nome de Jesus. Diga: eu creio que há poder em toda palavra que sai da boca de Deus a meu respeito. Diga: e a despeito do que o inferno está dizendo, eu carrego uma palavra de Deus. Diga: o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse que vai acontecer, eu sei, no céu já aconteceu. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, será que alguém pode fazer barulho? Aleluia! 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 Alguém feliz com Jesus ainda? Dinâmica da oração, ela tem que levar você para um lugar em que você vai ser incompreendido. Olha para mim e permanece de pé. A gente vai finalizar aqui. Vocês são incríveis. Se as suas orações fossem escutadas, ouvidas,
Se eu pegasse o seu tempo de secreto e colocasse no microfone aqui, será que alguém acharia loucura ou suas orações estão normais demais? Porque algumas das minhas orações gerariam em você crise. Será que o pastor está bem? Eu acho que ele está empolgado demais. Porque foi assim que trataram algumas palavras e projetos que eu apresentei para a igreja 2 anos atrás. Coisas que se ouviam nos bastidores: o menino está empolgado, ele é novo, isso é normal. Coisas que se ouvem 2 anos depois: ele deve ter visto algo que a gente não viu, porque está acontecendo tudo que ele falou. Mas assim vai ser sobre a sua casa. Recebe isso, assim vai ser sobre os seus filhos. Você vai ver coisas nos seus filhos que ninguém está vendo. Você vai liberar isso sobre eles. Mas um dia, todos os olhos vão ver aquilo que Deus já revelou no Espírito. Você pode ter um filho dislexo, talvez com TDAH, qualquer problema de assimilação, de conexão. Você vai ouvir de Deus quem Ele é e você vai profetizar sobre Ele quem Ele é. Você é cabeça e não cauda. Você é filho de Deus. Você vai viver algo glorioso. O seu destino é extraordinário. Você vai tocar nações. Você vai ser grande entre os homens. Você vai aconselhar príncipes. Alguns vão olhar e falar: mas não faz sentido. Deus não te chamou para profetizar o que faz sentido. Deus te chamou para profetizar o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração do homem. Alguém comigo aqui, diga amém. Quantas vezes a gente gasta tempo falando que todo mundo está vendo? O que todo mundo está vendo é óbvio, mas o que Deus vê? É sobre isso que precisamos falar. Como falaremos se não ouvimos? Eu preciso falar o que Deus fala. O que é fé? Fé é falar o que Deus fala, pensar como Deus pensa e ver o que Deus está vendo. A Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto, sublime trono. E haviam serafins que estavam em torno do seu trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas a Bíblia diz que assim que o profeta foi levado à sala do trono, a primeira coisa que ele teve foi angústia, medo. Ele fala: Senhor, ai de mim que sou impuro e habito em meio a um povo de impuros lábios. Então um anjo pega uma brasa viva no altar e toca os lábios dele, e ele vive esse momento que é único. Mas nesse dia algo acontece. A palavra de Deus revela para nós um contraste entre aqueles que caminham na terra e olham para cima, e aqueles que caminham nos céus e olham para baixo. Um homem de Deus que caminha na terra e olha para cima tem medo quando vê a santidade de Deus. Ele acha que está tudo perdido, ele é um homem puro, e o povo em que ele caminha é um povo de impuros lábios. Mas a Bíblia diz que os anjos de Deus, quando olham dos céus para a terra, eles veem que toda a terra está cheia da glória de Deus. Se você olhar Alphaville da terra para os céus, o que a gente vai ver aqui é status, futilidade, comparação, competição, vendedores de sonhos. Mas se a gente olhar Alphaville dos céus para a terra, o que os céus veem? Eu vejo uma onda de avivamento. Eu vejo um celeiro para nações. Eu vejo um lugar que vai ser chamado de casa de oração, refúgio, porto seguro. Eu vejo uma casa de esperança. Eu vejo uma casa de destino. Se você olhasse para a minha casa em 2017, da terra olhando para os céus, o que você ia ver? Senhor, salva o André. O coração dele está parando, a válvula mitral dele está muito mal, o nível da endocardite dele aguda está muito alto, o coração está tomado. Dava para ver de olho nu no exame do transesofágico, na câmera do transesofágico, dava para ver a quantidade de aglomeração de bactérias. Meu coração estava verde. Mas e dos céus para a terra? O que os céus veem? Esse milagre vai ser testemunhado em nações. Milhares e milhares e milhares ouvirão o que eu fiz. Esse milagre vai desencadear uma onda de milagres de cura. Alguns vão dizer: o Brasil está vivendo um tempo difícil. Se a gente olhar para algumas instituições que cuidam da parte do judiciário, econômico, político, existe uma divisão. O Brasil está polarizado. Mas se olharmos o Brasil dos céus para a terra, o que os céus veem? Nação do avivamento, o lugar de onde vem o último sopro de Deus.
um lugar que Deus separou, inclusive dentro da América Latina, com uma linguagem única, para que possa liderar uma onda de avivamento que vai tocar nações. Aqueles que transportam brasas, aqueles que exportam brasas, aqueles que carregam fogo sobre os seus ossos, aqueles que têm fome por mais de Deus. Irmão, o que você precisa fazer a partir do seu tempo de oração é parar de chamar as coisas como elas são e você começar a profetizar como elas serão. Você vai começar a trazer o futuro para o seu presente, o seu futuro vai se tornar real. Você vai começar a trazer promessas para o seu presente e as suas promessas vão se tornar reais. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal e me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Está dizendo, confie em todos os dias, eu acrescentarei. Alguém comigo aqui, diga amém. Como saber quem confia e quem não confia? Durante o deserto era fácil. Aqueles que não confiavam guardavam o maná para comer no dia seguinte. Mas Deus estabeleceu uma característica: o maná, se fosse armazenado, apodrecia. Então você, caminhando pelas tendas, entre as famílias, naquela multidão do deserto, pelo cheiro de podre, você sabia, quem não confiava, existe comida azeda guardada aqui. Engraçado que a mesma dependência do povo em relação ao pão de Deus no deserto, a gente vê revelada na oração do Pai Nosso, na Nova Aliança. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão é diário, porque a dependência é diária. O pão é diário, porque não existem celeiros suficientes para comportar o que você precisaria para as próximas etapas. Alguns vão me perguntar, pastor, qual é a reserva financeira da igreja? E eu me orgulho em dizer, não há reserva financeira, porque os nossos tesouros não são daqui, eles são de lá. A nossa reserva não está aqui, ela está lá, porque a nossa resposta não vem daqui, ela vem de lá, porque os nossos recursos não são daqui, eles são de lá. Pastor, isso é imprudência? É imprudência se não tiver antes uma palavra. É ousadia se uma palavra de Deus disse, faça, creia, confie, eu vou pagar a conta. Alguém está comigo aqui em nome de Jesus? Alguém recebe essa palavra? Então você não vai começar a segunda-feira fazendo um monte de boleto e falar, foi meu pastor que disse. Mas se Deus te disse, a palavra que Deus te deu carrega a provisão que você precisa. Você está comigo? Fé é confiar. Fé é se mover sem ter todas as respostas. Jó confiou, mas em algum momento ele questiona Deus e Deus fala, Jó, e eu estou parafraseando aqui, é lícito, é bom você me perguntar, tá tudo bem, eu vou te responder, desde que você me diga aonde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra, aonde você estava quando eu disse para o mar até onde ele poderia ir e aonde o seu orgulho se desfaria em ondas e espuma. Deus está dizendo, eu sou o Criador de todas as coisas, e mesmo que eu tente explicar, você não vai conseguir compreender, porque é limitado o teu conhecimento hoje, mas um dia tudo vai fazer sentido. É por isso que para mim dos maiores desperdícios é ver pessoas discutindo sobre o se é pós, tribulação. Nenhum de nós sabe, temos convicções sobre, mas não temos uma resposta final. Quando saberemos? Quando Jesus voltar. Então tem respostas que a gente não vai ter, tem dúvidas que não vão ser respondidas, mas existem firmes convicções que Deus nos deu, existem palavras que Ele nos liberou, existem princípios, caminhos, promessas. Então ao invés da gente gastar tempo tentando compreender o que não está disponível para a gente e o entendimento, precisamos mergulhar naquilo que o Senhor já disponibilizou. O Senhor deixou princípios que a partir deles você vai viver uma fé extraordinária. Alguém comigo aqui diga, eu creio. Diga que a palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto na boca dele quanto na minha. Fé significa confiar. Fala comigo, Lagoinha, fala, fé significa
confiança. É por isso que você pode perder tudo, mas se você não perder a fé, você não perdeu nada. A fé é a matéria-prima para recomeçar. A fé é a matéria-prima para começar a partir do nada. A fé é a matéria-prima que os heróis da fé utilizaram para vencer exércitos, conquistar terras, para enfrentar o poder da espada ou do fogo. Hebreus 11 fala sobre a galeria dos heróis da fé. Se moveram em fé, romperam em fé. Eu quero declarar em nome de Jesus que a nossa jornada vai ser conhecida como uma jornada de fé. Não vai dar para explicar o que você está vivendo se a palavra fé não tiver em vários momentos da tua biografia. Eu amo uma frase do Bill Johnson, eu já compartilhei ela algumas vezes. Ele diz que Deus está à procura de pessoas que não amam o mundo para que possa confiar o mundo a eles. Pessoas que não amam o mundo se movem por fé. Por quê? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele é fiel em todas as suas promessas. Eu sei que não é daqui que vem o meu socorro. Eu sei que os meus olhos naturais são enganosos, o meu coração é enganoso, mas a palavra que vem de Deus para mim, ela é verdade e vida. Eu sei que podem todas as coisas passar, mas as promessas que Ele me fez não passarão. Eu sei. Pastor, você se sente desanimado em alguns momentos? Em alguns momentos sim. Eu sinto medo também, eu sinto cansaço. Mas isso é o que eu sinto, o sentimento passa. Eu posso estar exausto hoje, se eu dormir bem amanhã eu estou disposto. Eu posso estar me sentindo ferido pela atitude de alguém hoje, mas se eu brincar com os meus filhos amanhã, eu já esqueci. Agora, tem uma coisa que eu sei, independente daquilo que eu sinto. Eu sei que Deus é fiel em todas as suas promessas. Eu sei que o meu choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Eu sei que podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu sei que os inimigos que vêm contra mim por um caminho, por 7 caminhos, eles fugirão. Eu sei que há uma cidade, e nessa cidade existe vida de Deus fluindo, e nesse lugar que não pode ser abalado, há uma morada sendo preparada para mim. Eu sei que todo sofrimento leve e momentâneo está gerando em nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Eu sei que homens carregam status e postos, mas naquele lugar, naquele dia, quando entrarmos na glória, não haverá diploma, não haverá coroa, não haverá glória humana comparada ao fato de sermos chamados filhos de Deus. Eu sei que é melhor ter uma palavra de Deus do que um bom plano. Eu sei que é melhor depender do autor e consumador da minha fé do que depender de promessas de homens que falham ou de estratégias humanas que se frustram. Eu sei, porque sei que se Deus é por nós, nada nem ninguém pode contra nós. Eu sei, mas alguém sabe comigo que agindo Deus em nosso favor, nada nem ninguém impedirá o seu agir. Alguém comigo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. 1 João 5,4 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu vou falar de novo, e é alguém ativado no Espírito Santo, algum carismático apaixonado, algum voluntário apaixonado vai celebrar isso. A palavra de Deus diz, 1 João 5,4: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Davi enfrenta um gigante. Ele é grande, ele é amedrontador. Se não fosse, os exércitos não estariam coagidos. Mas ele fala: você vem contra mim na sua força, com as suas armaduras, com a sua espada, com a sua altura, mas eu vou contra você na força do Senhor. Irmão, guarda isso aqui. Todas as vezes que você procurar no espelho respostas para que você não tenha medo, você vai se amedrontar, porque não é sobre você. Se eu acordar na segunda-feira de manhã, quando chegam os relatórios financeiros, vejo as contas que tem para pagar, os desafios que a gente tem, seja de RH, liderança, pessoas. Se eu olhar no espelho e falar: não, você pode, você consegue, você está pronto,
não duraria 3 semanas liderando uma igreja desse porte, com o alcance que Deus tem dado e com as pessoas que tem tocado nos lugares onde tem chegado. Mas eu olho para o espelho e falo: Senhor, o que você viu em mim? Deus fala: não é sobre você, você estava disponível, você continua dependente. Deus sempre pegou homens que não tinham o que precisavam para que a glória fosse de Deus e não dos homens que Deus estava usando. Ele pega Davi, que era tão franzino que nem o seu pai cogitou chamá-lo. Ele pega José, que era mimado pelo pai, era um filho mimado e predileto que usava uma capa colorida. Provavelmente José era como os meninos criados com vó, que a gente brinca hoje em dia. Talvez José fosse um menino cercado de cuidados. Mas ele pega esse menino e, através dos processos que ele permite que esse menino enfrente, ele transforma ele no governador. Ele pega um menino franzino e transforma ele no rei de Israel. Ele pega discípulos que a maior parte deles não tinha maioridade. Irmão, alguns teólogos acreditam que o fato de Jesus e Pedro precisarem pescar um peixe e na boca do peixe ter uma moeda de ouro para pagar o imposto, significa que apenas os dois tinham idade suficiente para que fossem obrigados a pagar impostos. Jesus chamou jovens para serem comissionados e fazerem parte do seu time. Se fosse pela lógica natural, talvez nós teríamos chamados mestres da lei, teríamos chamados homens prontos. Jesus chama improváveis. Por quê? Porque não é sobre o que a criação carrega. Por maior que seja o que você carrega, é insuficiente diante da visão que Deus te deu. O que você tem pode ser incrível, o seu patrimônio pode ser gigante, os seus dons podem ser extraordinários, os seus talentos sobrenaturais, mas por mais que seja muito glorioso, o que você conquistou, sabe fazer ou se tornou, ainda não é nada diante do que Deus vai te tornar, Deus vai fazer, Deus vai te dar. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Diga amém. E essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Não é o quanto você sabe, não é o que você tem. Ele disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor semente, se você crer e não duvidar. Em outro momento, João 15 diz: se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. Você está comigo? Diga amém. Outra característica incrível a respeito da fé, olha para cá, não se distrai, é que a fé cria o que não existe. A fé é criativa. E é por isso que muitas vezes a igreja, ela está frustrada, não rompe, não vive à altura do que poderia viver, não vê o cumprimento de todas as promessas. Você sabe por quê? Porque sem perceber nos tornamos reativos. A teologia que afetou grande parte de nós, que criou a cosmovisão de muitos de nós, é uma teologia muito pautada em livramento. Estamos sempre fugindo do inimigo, falando de batalhas espirituais o tempo inteiro, com medo daquilo que vai se levantar. Mas entenda, antes de você nascer, uma batalha já havia sido travada, porque antes da sua mãe nascer, já havia sido travada uma batalha sobre ela, porque antes dos seus avós nascerem, de geração em geração, Satanás está ao nosso derredor buscando quem possa tragar. Quando a notícia de um libertador se espalha, mandam matar todos os meninos de uma geração, mas ainda assim é gerado o Filho de Deus no meio de uma geração perseguida. É gerado o libertador de um povo no Egito, Moisés, no meio de uma geração assassinada. Então guarda isso aqui em nome de Jesus, irmão. Essa teologia de livramento faz a gente ficar o tempo inteiro preocupado, amedrontado, mas a fé do tipo de Deus te convida a não olhar para o que o inferno está dizendo sobre você, mas voltar os olhos para aquilo que Deus já disse a teu respeito. O inferno sempre vai se levantar, ele está fazendo bem o trabalho dele, mas antes do inferno se levantar, uma palavra de Deus sobre você já se levantou. Guarda isso aqui em nome de Jesus, irmão. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos dos céus caiu com Satanás. Então 1/3 está militando contra você, mas você não precisa ser muito bom em matemática e entender que 2/3 permanecem lutando por você. Então, para cada palavra contrária, existe o dobro de palavras de Deus sobre você. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia! Alguém comigo aqui ainda? Diga amém.
Levante suas mãos e recebe isso. Quem é você em Deus? 1 Tessalonicenses 1,4. Você é escolhido por Deus. 2 Timóteo 1,9. Você foi chamado por Deus. 2 Coríntios 5,17. Você é uma nova criatura. 1 Coríntios 6,9. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Gálatas 3,9. Você é abençoado. Apocalipse 12,11. Você é vitorioso. João 8,32. Você é livre. Efésios 6,10. Alguém vai receber e celebrar essa palavra. Você é fortalecido todos os dias. Romanos 8,17. Você é herdeiro de Deus. Romanos 8,37. Agora você vai dar um brado de liberdade. Você em Jesus é mais do que vencedor. Aleluia. Vamos, só quem aqui nessa noite? Será que você pode fazer barulho? Aleluia. Declare comigo, diga em Jesus. Não, com autoridade, fala em Jesus. Diga, eu sou mais do que vencedor. Você crê nisso? Diga amém. Em Jesus, irmão. Você é mais do que vencedor. Pastor, mas existe uma voz dizendo, irmão, manda essa voz voltar para o lugar de onde ela veio. Pastor, mas eu sinto tanta resistência. Deus está fazendo coisas grandes, Deus está me prosperando, mas eu sinto tanta resistência. Fala para quem está incomodado reclamar com quem te estabeleceu. Efésios 6. Nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então toda resistência do inferno manda voltar para o inferno de onde veio. Os inimigos virão contra nós por um caminho, fala sobre um caminho de vinda. Mas por 7 caminhos eles fugirão, fala sobre um caminho de volta. Não me importa como vieram, qual o nome que tem, de que forma chegaram, uma coisa eu sei: vão voltar para onde vieram em nome de Jesus. Recebe isso, levanta suas mãos. Todo principado e potestade, armas forjadas contra você, palavras malditas liberadas sobre você em juízo, toda a artimanha do inferno, talvez obras de feitiçaria, estratégias, toda militância infernal, tudo que se levanta, nós declaramos, já foi vencido na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. É uma notícia antiga que está ecoando. Essa batalha, esse levante é uma mentira, eles já foram derrotados. A palavra de Deus diz que naquele dia, na cruz do Calvário, Jesus fez de cada um deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Declare com autoridade, diga eu e a minha casa, diga eu e os meus filhos, tudo que eu tenho, tudo que o Senhor me deu, tudo que carrega o meu nome, diga é abençoado, bendito, protegido, guardado. Diga aí, sobre isso não há nenhuma arma forjada que prosperará, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que alguém pode dar um brado nessa noite? Vamos! Vamos! Aleluia! Fala comigo, a fé cria o que não existe. A fé é criativa, mas a igreja se tornou reativa. E é por isso que muitas vezes a gente pede para o pastor orar ou pelo líder de GC quando algo vai mal. É por isso que muitas vezes a nossa fé se expande no nosso pior momento. É por isso que muitas vezes a gente busca quando coisas estão fora do controle, porque aprendemos a reagir. Mas a fé não é reativa, a fé é antecipação. A Bíblia diz que José ouviu os céus e guardou num tempo em que ninguém guardava. A Bíblia diz que anos depois José tinha o que ninguém tinha. Olha para mim, guarda isso aqui. Alguém está recebendo algo de Deus nessa noite? José pegou dinheiro para comprar semente, porque Deus disse, daqui a algum tempo
não haverá semente. Então José, porque ouviu os céus, se antecipou, e porque ele se antecipou, ele governou no tempo da crise. Então houve um tempo em que não tinha semente, e as pessoas recorreram aos celeiros de José, e a primeira coisa que eles deram para José para ter semente foi dinheiro. José usou dinheiro para comprar semente, depois a semente comprou dinheiro. E a Bíblia diz que no dia seguinte, dias depois, o povo chega e fala: José, a gente não tem mais semente, mas já acabou o nosso dinheiro, então a gente vai te dar todas as nossas terras em troca de semente. E um dia todas as terras saem da mão do povo e vão para a mão de José, porque José tinha semente. Então eles retornam: José, acabou o nosso dinheiro e acabaram nossas terras, mas aqui estão os nossos rebanhos e os nossos animais. E um dia todos os rebanhos e animais do Egito vão para a mão de José, porque José tinha semente. Então eles retornam: José, nós não temos mais dinheiro, não temos animais, não temos terra, então nós vamos dar a nossa vida em troca de sementes. E um dia todos os homens do Egito se tornam escravos, porque só José tinha semente. E aí eles retornam: José, a nossa semente acabou, não temos o que comer, então por favor nos dê semente, porque nós semearemos, e quando colhermos ficaremos com uma pequena parte, e te daremos todo o restante. Bom, olha para mim, a mesma semente que José acumulou era a semente que estava disponível para todo mundo, mas a diferença é que José ouviu os céus e se antecipou. Governa quem ouve os céus, governa quem caminha com Deus, governa quem ouve os céus e estabelece na terra o que ouviu. O problema da fé reativa é que a gente pode ser daqueles que estão do outro lado dizendo: Senhor, eu estou indo até José, me ajuda a abrir o coração dele para que ele seja misericordioso e me dê semente. Ou podemos ser como José: Senhor, eu entendi o que o Senhor me disse, eu vou me mover com antecipação. O vitimismo tem roubado de nós uma vida extraordinária, porque os céus não se movem pela sua necessidade, os céus se movem pela sua fé. Cada pessoa sentada nesse auditório, cada pessoa na face da terra carrega necessidades, elas só são diferentes. Alguns aqui têm necessidades financeiras, outros têm necessidades emocionais, outros têm necessidades relacionais. Alguns aqui estão lutando para que a sua casa não sucumba, outros para que o casamento não termine, outros para que a empresa não feche, outros estão lutando pela sua própria vida, lutando contra doenças, mas cada um de nós carrega necessidades. E por que nem todos estão vivendo milagres? Porque o céu não se move pela sua necessidade, o céu se move pela sua fé. A fé criativa cria novas realidades. Eu não tenho, mas pela fé. Eu não posso, mas pela fé. Vamos, alguém comigo aqui? Eu não consigo, mas pela fé. A fé criativa do tipo de Deus que estabeleceu tudo que existe quando nada existia. A mesma fé que foi usada por Jesus dando graças antes de partir o pão, mesmo que nenhum pão ainda tivesse sido multiplicado. A mesma fé que Jesus usa para agradecer o Pai por ter ouvido a sua oração antes de Lázaro ressuscitar. É essa fé que se antecipa, que vai mudar a nossa história. Jesus está ensinando para a gente de forma didática. Antes da multiplicação não havia sido multiplicado um pão, mas ele parte o pão e dá graças. Senhor, eu te agradeço pelo milagre que viveremos daqui a alguns segundos. A Bíblia diz que Jesus está diante do túmulo de Lázaro e ele faz uma oração e ele agradece: Pai, eu te agradeço porque sempre ouve as minhas orações. Lázaro não havia sido ressuscitado, o milagre não havia ainda acontecido, mas fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. A fé não é você chegar na segunda-feira e celebrar se algo que você precisa acontecer. A fé é você no meio do seu domingo celebrar crendo que já aconteceu. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia, fala comigo. A fé cria o que não existe. E uma das dinâmicas da fé, alguém está recebendo algo aqui nessa noite? Mais de 13 mil famílias online, você pode celebrar cada família online. 14 nações conectadas nessa noite. Uau! Coloca para mim quais são as nações que entraram agora, por favor, lindão.
Argentina, Paraguai, Noruega, Itália, Malta, Portugal, Espanha, Japão, Bélgica, Moçambique, Angola, Austrália, Estados Unidos e Brasil conectados. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Uma das dinâmicas da fé, ela está ligada àquilo que você fala. Que isso, hein, varão? Forte, hein? O que você fala tem poder criativo. O que você fala pode gerar vida ou morte. O que a palavra de Deus diz em Provérbios 18, 21? A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e quem gosta de usá-la comerá do seu fruto. Vemos Deus usando da palavra para criar o que não existia desde o princípio. A Bíblia diz que Ele criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Então disse Deus, haja, e tudo foi criado a partir do que Deus disse. Mas sabe o que é interessante, irmão? Olha para mim e guarda isso aqui. Deus continua usando o poder criativo a partir de uma palavra liberada, não só em Gênesis, mas na Nova Aliança também. Vemos Jesus falando com uma árvore, e essa árvore não deu mais fruto. Vemos Jesus falando com os ventos, e os ventos se aquietam. Nós vemos Jesus falando com o mar, e o mar se acalma. Nós vemos Jesus falando com o morto, e o morto ressuscita. Aí o que a gente faz muitas vezes? Usamos do poder da palavra para reclamar do que não aconteceu, quando na verdade a gente pode gastar o mesmo tempo para profetizar o que vai acontecer. Alguns estão gastando os seus dias dizendo: as coisas não rompem, as portas não abrem, tá difícil, eu acho que eu vou fechar, eu não sei como que eu vou vencer. Gasta a mesma energia para você declarar: toda a terra está cheia da glória de Deus. Eu não sei como vai ser, mas uma coisa eu sei: o meu Redentor vive, e porque Ele vive eu posso crer no amanhã. Eu sei que Ele dará resposta e escape. Eu sei que enquanto eu estou orando, Deus já está enviando resposta. Eu sei que Ele dá ordem aos seus anjos para que eu não tropece. Eu sei que Ele é fiel para cumprir o que me prometeu. Eu sei que o Senhor, Ele começou, mas Ele também vai concluir essa boa obra. Alguém crê nisso aqui? Diga: eu creio. Vamos, declare com autoridade, diga: eu creio que em nome de Jesus. Diga: eu vou ligar na terra coisas que serão ligadas nos céus. Agora, qual que é o problema, igreja? O problema é que se aquilo que você crê não é forte o suficiente para mudar aquilo que você fala, por que você acha que vai ser forte o suficiente para mudar aquilo que você vive? Pastor, eu não consigo parar de reclamar. Tá tudo bem, se acostume a viver com aquilo que você tem reclamado, porque a primeira mudança para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela começa a partir de uma renovação do seu entendimento. Irmão, isso é tão poderoso que a Bíblia estabelece como uma condicional: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você conhece pessoas que têm fé para crer, mas não conseguem falar à medida do que creem? São crentes há 20 anos, mas nada rompe. São crentes há 20 anos, mas vivem falando mal de liderança. São crentes há 20 anos, mas vivem murmurando e reclamando do que não acontece. São crentes há muito tempo, mas vivem questionando o tempo inteiro. Irmão, guarda isso aqui: se aquilo que você crê não muda o que você fala, aquilo que você crê não vai mudar aquilo que você vive. A Bíblia diz que o profeta, ele está numa casa, e o jovem, o assistente do profeta, se levanta pela manhã, abre as portas, ele vê muitos carros de guerra cercando a cidade, e ele se desespera. E a Bíblia diz que ele corre e ele fala: Senhor, existem carros de guerra, nossa casa está cercada, a cidade está cercada, o que faremos? O profeta se levanta e faz uma oração. A primeira oração que o profeta faz não é: Deus nos dê livramento. A primeira oração que o profeta faz é: Deus, abra os olhos do moço para que possa ver. E quando os olhos dele se abrem,
ele enxerga os exércitos de Deus acampados ao seu redor. E ele percebe que maior era o número de exércitos enviados por Deus para o socorro deles do que o número de exércitos inimigos enviados por um homem para combatê-los. Essa primeira oração do profeta é o que eu quero liberar sobre você nessa noite. Você vai enxergar o que está acontecendo e se mover a partir daquilo que Deus está falando. Seus olhos naturais vão dizer: não dá. Você vai fechar os seus olhos e pela fé Deus está dizendo para você: sou eu quem faço, sou eu quem garanto, sou eu quem abro. Vamos, recebe isso aqui em nome de Jesus. Sou eu quem opero, agindo eu em teu favor, quem pode impedir o meu agir? Sou eu quem vai à frente, sou eu quem confundo os seus inimigos. Eles se degladiarão entre si, mas não tocarão você. Fui eu quem te dei filhos, fui eu quem te dei fé, fui eu quem te dei fôlego. Sou eu quem sustenta os seus filhos, sou eu quem aumenta a tua fé, sou eu quem mantenho você respirando. Fui eu quem te fiz promessas, eu sustento cada uma delas. Se você for fiel e não desanimar, cumprirei cada uma delas no meu tempo perfeito. Sou eu quem falo contigo. Os ruídos ao teu redor chegaram depois, antes deles chegarem já havia uma palavra minha liberada sobre você. Eu já escrevi cada um dos seus dias no meu livro, antes de qualquer um deles existir. Eu te chamo por um nome que você ainda não sabe, na glória saberá, porque os seus pais te nomearam, mas antes dos seus pais existirem, eu já havia te nomeado. Quando estabeleci os fundamentos da terra, já havia estabelecido promessas a seu respeito. Não fui pego de surpresa quando a crise chegou à sua casa. Eu sou a tempestade, eu sou o que sou, eu sou a porta aberta, eu sou o vento forte, eu sou o que sou desde a eternidade passada até a eternidade futura. Então a palavra de Deus para alguém aqui nessa noite é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Noites como essa liberam destinos. Noites como essa amedrontam os nossos adversários. Pode sentar no seu lugar. Tudo que o seu inimigo teme é que você desperte. Olha para mim, recebe isso em nome de Jesus. Tudo que o inimigo da nossa alma mais teme é que a gente desperte. Por quê, pastor? Porque uma vez que você viu o seu destino profético, você não vai aceitar nenhuma realidade abaixo do que você já viu um dia. Já fui questionado algumas vezes: pastor, você não acha que você é um pouco inflexível em relação à visão da igreja? Não acho. Eu acho que eu vou prestar contas do que eu vi. E eu preciso descansar quando aquilo que eu vi se tornou real. Muitas vezes negociamos, queremos ser muito plurais, relativizamos, mas eu não imagino Noé fazendo uma adaptação naquilo que Deus pediu para ele construir. Eu não imagino a Arca da Aliança sendo confeccionada por artesãos e alguém falando: sabe, talvez ao invés desses querubins, quem sabe a gente pode colocar. Não. Não há espaço entre uma palavra de Deus e o cumprimento dela. Não tem espaço para o que eu acho, para o que eu sinto. Se Deus me mostrou algo, eu preciso perseguir esse destino profético. E é por isso que o inferno não quer que você desperte. Porque se você não despertar, qualquer proposta do inferno parecida com uma promessa dos céus pode iludir você. Quantos homens de Deus foram iludidos com propostas que pareciam promessas? Você está comigo? Eu vi algumas coisas e eu só vou descansar quando elas se tornarem palpáveis, porque isso é fé. Se você crê mesmo sem que os seus olhos vejam, um dia certamente os seus olhos verão. Para isso você vai ter que ter resiliência. Se você não estava domingo passado, assista a última mensagem, o poder da resiliência. Você vai ter que enfrentar processos, você vai ter que aceitar os desertos. São escolas da fé. Os inimigos, eles são ativadores do teu chamado, eles são passaporte para o próximo nível. Você vai ter que desenvolver o poder da oração. Foi a primeira semana que a gente ministrou essa palavra. Você vai entender que não tem poder quem faz, tem poder quem ora. Porque quando eu faço, eu colho os frutos do meu trabalho, mas quando eu oro, eu colho os frutos do trabalho de Deus. Você está ligando na terra e nos céus, está conectando novas realidades.
Falamos sobre o poder das promessas. O que te garante é uma promessa que Deus já fez, porque Ele não é homem para que minta. E por não ter ninguém superior a si, por quem jurar, o fiador daquilo que Deus promete é o próprio Deus. Ele jura por si mesmo. Ele é o garantidor. Quando fomos alugar esse imóvel, a empresa que é dona desse imóvel tem mais de 16 mil imóveis, é uma das maiores empresas do ramo no Brasil. Pela primeira vez alugaram para uma igreja. Eles não fazem esse tipo de locação, o compliance da empresa não permite, mas Deus abriu essa porta, a gente foi lá. O que eu precisei fazer? Precisei apresentar algum fiador como garantidor. Se você for comprar um carro, você vai precisar apresentar alguma garantia. Se você for num hotel, você vai ter que deixar um calção como garantia. Agora, e quando Deus promete algo a um homem, quem pode garantir? A Bíblia diz: por não ter ninguém superior a si, por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus está dizendo para você: a promessa que eu te fiz, eu garanto. Aquilo que eu prometi aos seus filhos, eu garanto. Você só tem que ficar no lugar que eu te pedi para ficar. Você só tem que fazer o que eu te pedi para fazer. Você só tem que se tornar quem eu te chamei para se tornar. O resto eu garanto. Deus está dizendo para Moisés: faz o fácil, Moisés. Pega um pedaço de madeira e coloca na frente do mar. Tocar um cajado é fácil, difícil é abrir o mar. Ele está dizendo para Davi: pega algumas pedras, vai na minha força diante desse gigante. Pegar algumas pedras é fácil, lançar contra o gigante é fácil. Deus está dizendo: faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Construir uma arca deve ser difícil, vai. Mas livrar tua família do dilúvio em que toda a terra foi reconfigurada, isso é impossível. Deus está dizendo: Noé, em relação ao que eu vou fazer, a sua parte é fácil. Faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Jesus está dizendo para a gente aqui: filho, entrega os seus caminhos para mim, confia, me reconhece. Se você não tiver vergonha de me reconhecer na terra, eu não terei vergonha de te reconhecer nos céus. O próprio Jesus disse: se vocês me reconhecerem diante dos homens, eu os reconhecerei diante do meu Pai. Jesus está dizendo para a gente, até para a salvação, a parte mais fácil ficou para a gente. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Faz o fácil, deixa que o difícil eu faço. O que era impossível? Era impossível o homem salvar a si mesmo. Alguém que veio por um caminho sem pecado precisou se fazer pecado para que nós que éramos pecado nos tornássemos justiça de Deus. O que era impossível? Era impossível a criação se lavar, o sangue de Jesus nos lavou. Era impossível a criação se salvar, o sangue de Jesus nos salvou. Era impossível a criação se encontrar, o sangue de Jesus te encontrou. Era impossível a criação conquistar algo eterno, o sangue de Jesus conquistou. E é por isso, irmão, quando a Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a fé do tipo de Deus, ela cria o que não existe, ela estabelece novas realidades. Mas quando o assunto é salvação, vida eterna, você não precisa ter fé para algo que vai acontecer, você precisa ter fé em algo que já aconteceu. Há mais de 2000 anos atrás, o seu destino foi selado em Deus. Aquele que era bendito foi feito maldito. Aquele que era abençoado, aquele que era cercado de glória, o Redentor, foi humilhado, escarnecido. Chicotearam ele com chicote com pontas de metal que rasgaram a sua carne. Mas não só isso, também rasgaram suas vestes. Ele foi humilhado, exposto, carregou a própria cruz. Ele foi denunciado por quem ele veio para salvar. Ele não foi poupado, preferiram poupar um ladrão no seu lugar. Ele foi esquecido por aqueles que escolheu a dedo para caminhar perto de si. Ele foi negado por aquele que disse: jamais negarei a você. Irmão, ele viu uma lança entrar na sua carne, não havia mais sangue para escorrer de si, apenas água saía. Ele teve sede, pediu água, deram vinagre. Naquele dia,
A vitória da igreja foi estabelecida, e é por isso que não faz sentido termos medo do futuro, quando na verdade a nossa vitória já foi conquistada no passado. É por isso que muitas vezes estamos ansiosos, porque a ansiedade é uma preocupação com o futuro, mas a fé é uma memória do passado. Não é sobre se eu vou vencer, é sobre a certeza de que o meu rei já venceu por mim. Não é sobre será que as portas vão se abrir, é sobre uma certeza de que ao terceiro dia, quando a voz de Deus invadiu o inferno, as comportas do inferno se abriram e o meu Deus ressuscitou e está sentado à direita do Pai, e Ele intercede por mim. O problema, irmão, é que muitas vezes estamos aguardando os próximos capítulos para entender como vai ser o final da história, quando na verdade a história já foi estabelecida. Jesus fez de todo o inferno um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Você está ansioso? Vou te dar a fórmula para vencer a ansiedade. Para de olhar para frente, começa a olhar para trás. Eu sei que isso é contraintuitivo, a maior parte do que a gente ouve é o para-brisa é maior do que o retrovisor, mas isso fala a respeito de coisas do nosso passado. Você de fato precisa olhar para as coisas que estão adiante, esquecer das coisas que para trás ficaram. Isso é sobre a sua história. Mas quando falamos sobre a história de Jesus, irmão, a gente precisa entender que existem coisas incríveis no nosso futuro, mas o que garante todas elas foi aquilo que aconteceu no nosso passado. Na cruz do Calvário, a Bíblia diz que com o seu próprio sangue o Filho comprou para o Pai homens de todos os povos, de todas as línguas e todas as nações. A Bíblia diz que naquele dia houve choro, o céu chorou, irmão, era dia, se tornou noite, o sol se recusou a brilhar. Criação que ouviu a voz do Filho juntamente com o Pai e com o Espírito Santo desde o princípio, a Trindade formando o homem no sexto dia no jardim, viu a voz que criou tudo que existe. João diz que no princípio ele era o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Irmão, a criação viu pela primeira vez a voz da vida se calar. Tem uma letra que eu amo, se eu não me engano é da Hilson. Ela diz que naquele dia a beleza do céu foi coberta de dor. A vida morreu para você poder viver. O que você precisa fazer para acessar essa herança e salvação e essa glória que é ser chamado filho de Deus, e essa proteção que é ser guardado por Deus, e esse lugar seguro que é estar escondido no refúgio e fortaleza que é Deus? Você precisa ter fé. A fé não é só para te dar livramento, a fé não é só para provocar milagres, a fé não é só para abrir portas, a fé não é só para derrotar gigantes, a fé também é para crer que naquele grande dia o seu nome vai ser chamado, porque ele já foi listado, ele já está escrito. É você crer que há uma morada sendo preparada para você. Jesus diz: eu estou voltando para o Pai, eu construirei moradas para vocês, porque se assim não fosse eu não os teria dito. Irmão, existe uma morada preparada para os filhos de Deus. Alguém está comigo aqui nessa noite? Diga amém. E esse é o maior milagre que você pode viver. Esse é o maior milagre que eu vivi. Deus me fez de escravo, filho, de devedor a herdeiro, de alguém perdido, agora alguém que foi encontrado. Eu quero orar por você, porque eu creio que esse é o maior milagre que a sua casa vai viver. Guarda isso. Já liberamos muitas coisas e elas já estão seladas em nome de Jesus. Quais foram, pastor? Levante suas mãos e eu vou te relembrar. Estamos entrando numa estação e numa temporada de milagres. Viveremos coisas extraordinárias, romperemos pela fé, seremos expandidos, a nossa visão vai ser aumentada. O Senhor está estendendo tendas, o Senhor está aumentando alcance, posses, recursos. Provocaremos milagres, veremos os nossos inimigos batendo em retirada. Os nossos inimigos, eles se degladiarão entre si, serão confundidos, virão contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Muitas coisas acontecerão e eu estou profetizando sobre você nessa noite. A sua família vai viver milagres inéditos, vocês vão ouvir de Deus coisas novas nos próximos dias. Deus vai comunicar o
teu coração aquilo que Ele tem para você. Deus vai te mostrar a visão do teu futuro. Você vai caminhar debaixo dessa visão e você vai perseguir o teu destino profético. Você não vai ser confundido, iludido. Você vai ouvir algo de Deus e vai caminhar debaixo do que ouviu. O pão nosso de cada dia vai ser dado todos os dias. Você vai confiar que Deus cuidou ontem, vai cuidar hoje e está cuidando amanhã também. Você não vai andar ansioso com coisa alguma. O seu Redentor vive, é Ele quem te garante. Você não vai ter dúvidas se uma promessa que Deus te fez, se vai acontecer. Você sabe, no dia que Ele disse nos céus, já aconteceu. Você não vai ficar preocupado com o teu futuro, como será. Você sabe, o seu futuro está nas mãos de Deus e Ele foi garantido há mais de 2000 anos atrás, quando na cruz do Calvário Jesus morreu no seu lugar. E eu quero declarar que o maior milagre que viveremos pela fé é saber que não somos mais escravos, mas fomos feitos filhos de Deus. Há uma mesa preparada para nós na presença dos nossos inimigos, e o Senhor vai nos honrar, ungindo a nossa cabeça com óleo, e o cálice vai transbordar. Veremos cada um dos principados e potestades, sejam eles enfermidades, sejam eles discórdia, sejam eles lutas e tribulações, cada um deles assistirá a glória da dupla honra de Deus sobre os seus filhos. A palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está renovando a fé de pessoas nessa noite. Você não vai ter uma fé sensorial, você não vai ser um crente mimado, emotivo, emocional, não. Você vai caminhar debaixo de uma firme convicção. Você vai se mover debaixo de uma fé racional. Eu não sinto que Deus está aqui, eu sei que Ele está aqui. Eu não sinto que Deus está fazendo algo, eu sei que Deus está fazendo uma coisa nova. Eu não sinto que 2024 vai ser um bom ano. Eu sei que 2024, pelos olhos da fé, já é o melhor ano das nossas vidas, em nome de Jesus. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.